Sejam muito bem-vindos, eu sou Paula Leal, estamos começando mais uma edição de Oeste Sem Filtro, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 5h45 da tarde. As principais notícias do dia são analisadas pelos nossos comentaristas. Aqui no estúdio, Augusto Nunes e Silvio Navarro, Fabiana Barroso de São Paulo e Ana Paula Henkel de Los Angeles. E como os nossos programas não são mais transmitidos no YouTube, você pode acompanhar a nossa programação pela plataforma Rumble. Oeste Sem Filtro também é transmitido pelo Twitter da Revista Oeste e pela Rádio Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Hoje é 1º de fevereiro de 2023, confira os destaques desta quarta-feira. Dia movimentado em Brasília. STF abre o ano judiciário e presidente da corte destaca em discurso os protestos de 8 de janeiro. 513 deputados federais e 27 senadores tomam posse. No plenário da Câmara, houve protesto contra Lula. E você vai acompanhar ainda a eleição dos presidentes das duas casas legislativas. Tem muito mais agora no Oeste Sem Filtro. E quero lembrar você que está nos acompanhando que nós vamos acompanhar aqui ao vivo a eleição no Congresso. E antes de começar com as notícias do dia, eu quero convidar você que está nos acompanhando a participar da nossa enquete no site da Revista Oeste. A pergunta de hoje é: qual desses projetos deve ser prioridade número 1 para aprovação no Congresso? Reforma tributária, fim do mandato vitalício para ministros do STF ou possibilidade, o início de cumprimento da pena de prisão depois da condenação em segunda instância. Então, pessoal, é só entrar no site da Revista Oeste para participar e você também pode responder a nossa enquete pelo Twitter da Revista Oeste. A votação encerra às 19 horas e o resultado a gente vai dar logo mais ao final aqui do programa Oeste Sem Filtro. E você que está nos acompanhando também aqui, agora são 17h47. E eu convido você também a assinar a Revista Oeste. Essa semana nós temos artigos de Flávio Gordon, General Vilas Boas, Ubiratã Iório, Flávio Morgan, Theodore Dalrymple, Christian Costa, além dos colunistas fixos J.R. Guzzo, Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, Silvio Navarro, Bruno Meyer e muito mais. Lembrando que é o valor da sua assinatura que financia esse programa e todos os demais projetos da Oeste. Então, se você ainda não assinou a nossa revista digital, corre lá no site para fazer a sua assinatura ou aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo na tela. Você vai fazer um passo a passo, é muito simples para também se tornar um assinante. E vamos ao nosso primeiro assunto do dia. O Supremo Tribunal Federal realizou na manhã de hoje a sessão de abertura do ano judiciário de 2023. Entre as autoridades presentes estavam o presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin. Foi a primeira sessão depois das invasões dos prédios dos três poderes em 8 de janeiro, em um plenário já reformado. A presidente da Corte, Rosa Weber, destacou em boa parte do discurso os atos de vandalismo. Possuídos de ódio irracional, quase patológico, os vândalos, com total desapreço pela res pública e imbuídos da ousadia da ignorância, destroçaram bens públicos sujeitos à proteção especial, como os tombados pelo patrimônio histórico. Mas advirto, não destruíram o espírito da democracia. Rosa Weber prometeu responsabilizar os culpados. E se alguma dúvida ou dificuldade de compreensão acaso esteja a pairar neste momento sobre o sentido do que estou a dizer, assevero, em nome do Supremo Tribunal Federal, que uma vez erguida da justiça a clava forte sobre a violência cometida em 8 de janeiro, os que a conceberam, os que a praticaram, os que a insuflaram e os que a financiaram serão responsabilizados com o rigor da lei. Só assim se estará a reafirmar a ordem constitucional, sempre com observância ao devido processo legal,
resguardadas a todos os envolvidos as garantias do contraditório e da ampla defesa, como exige e prevê o processo penal de índole democrática. E logo mais a gente vai comentar mais a respeito dessa primeira sessão do STF que iniciou hoje. E agora a gente vai para, o assunto do dia, que é a eleição da Câmara e do Senado, que estão escolhendo agora seus novos presidentes. No Senado, os candidatos são o atual presidente, Rodrigo Pacheco, do PSD mineiro, apoiado por outros 5 partidos, MDB, PT, PSB, PDT e Rede, e Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte. Marinho também tem o apoio do próprio partido, do PP e do Republicanos. Eduardo Girão, do Podemos Cearense, retirou a candidatura no fim desta tarde para apoiar Rogério Marinho. Na Câmara, já é certa a reeleição do atual presidente Arthur Lira, do PP. Ele é apoiado por 20 partidos. Sem qualquer chance de vitória, também se candidataram Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, e Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul. E para iniciar nossa rodada de análise e comentários, quero dar as boas-vindas, boa noite aqui a Silvio Navarro, dia importante hoje, hein? Boa noite, Paula Leal, mestre Augusto Nunes, querida craque Ana Paula Henkel e hoje a participação da Fabiana Barroso. Seja muito bem-vinda, Fabi, sobretudo boa tarde a você que faz esse programa com a gente todas as tardes aqui na Revista Oeste. Um dia importante, como você disse, sobretudo no Senado. Só para passar bem rapidamente pela eleição da Câmara, que deve acontecer, deve começar agora, né? O rito já teve início com o discurso dos 3 candidatos, mas a votação ela é um pouco mais lenta, são 513 deputados, deve acontecer nas próximas horas. Arthur Lira deve ser reeleito com uma das mais expressivas votações da história da Câmara dos Deputados. Fala-se até em algo em torno de 490 votos. Marcel Van Hatten lançou a sua candidatura pelo Partido Novo. O Novo tem uma bancada muito pequena, com 2 representantes. Marcel vai para marcar posição. Na minha opinião, é o melhor candidato, mas não terá nenhuma chance de concorrer com o Arthur Lira, que formou esse chapão com 20 partidos. O Arthur Lira é um nome que não incomoda nem aos conservadores, o centro-direita, que tiveram votações expressivas, bancadas robustas, principalmente a do PL. O PL fez 99, talvez coloque 100 deputados já nessa largada de mandato. É um número, para se ter uma ideia, só comparado ao que o PFL conseguiu em 1998, na época da reeleição do então presidente Fernando Henrique Cardoso. O PFL tinha o vice, Marco Maciel, e o PFL foi a maior bancada numa era que teve Luiz Eduardo Magalhães como seu principal expoente. Então, 100 deputados. A partir daí tem também o Chico Alencar do PSOL, deve ter os votos da bancada, em torno de 10 votos, também para marcar posição para o PSOL, que tenta passar o seguinte recado: olha, governo, nós não estamos apoiando de cara vocês, o que é uma grande mentira. Todo mundo sabe que o Guilherme Boulos está exercendo influência no governo Lula. Vamos para o Senado. Senado, a disputa parece ser acirrada, mas qualquer previsão é chute nesse momento, porque como o voto é secreto, a gente sabe, como diria Tancredo Neves, dentro da urna, no segredo do voto, dá uma vontade de trair, né? Trair e coçar é só começar. Então, o Pacheco acha que terá em torno de 46 votos, talvez um pouco mais, e Girão, retirando a sua candidatura, transferindo os votos para o Marinho. Marinho avalia que teria ali 38, talvez um pouco mais. Aí tem essa massa de indecisos que deve decidir essa eleição. Depois a gente fala um pouco sobre os discursos dele, Paulo, para eu não me alongar aqui. E a gente acompanha ao vivo imagens do plenário do Senado, onde ocorre agora a eleição para o novo presidente. E quero dar as boas-vindas à Ana Paula Henkel, também quero te ouvir, Ana. Em relação à presidência da Câmara dos Deputados, parece que já está definida, mas ali a disputa para o Senado está um pouco embolado o meio de campo, né? É isso, Paula. Muito boa noite, boa tarde, né? Nossa querida âncora, como Augusto costuma dizer, nossa chefe. Boa noite ao craque Silvio Navarro, mestre Augusto, querida Fabiana, e muito boa tarde à nossa audiência maravilhosa. Paula, como o Silvio disse, né, a Câmara já decidida. Agora, o interessante dessa votação do Senado
eu estava assistindo e o debate em relação ao voto secreto, porque o voto secreto, né, é a prerrogativa ali da casa, mas em outras eleições, quem quisesse dizer em quem estava votando, poderia abrir o voto. Isso não é uma coisa obrigatória, ninguém precisa abrir o voto. Mas quem quisesse abrir, quem desejasse abrir o voto, até para prestar contas para o seu eleitorado, para o povo brasileiro, um horror, né? Ter que prestar contas ao povo brasileiro. A mesa do Senado fez uma ameaça ali, eu não sei o que ficou decidido, porque eu vim para cá para entrarmos no ar, de anular o voto daqueles que revelassem em quem estavam votando. Não sei como ficou esse debate. O senador Girão foi até o microfone, questionou, o senador Marinho também, Rogério Marinho questionou, peraí, vai anular quem decidir prestar contas à população e declarar o seu voto? Isso não ficou muito claro, não sei como isso ficou estabelecido. E eu entrei na TV Senado aqui, que coisa, quase 90 mil pessoas assistindo essa sessão. Ou seja, o brasileiro se apaixonou mesmo por política, quer acompanhar. Quem imaginaria que quase 100 mil pessoas pudessem estar assistindo uma votação de presidente do Senado como Copa do Mundo? As redes sociais, todo mundo comentando, as pessoas comentando os discursos, dando notas para os discursos dos senadores. Ou seja, a nação, a sociedade brasileira agora parece que não vai largar esse osso político aí. Vou pedir aqui para a produção para a gente acompanhar ao vivo a votação no plenário do Senado. Já temos, produção? A gente está acompanhando aqui. Os votos são... Isso já é o processo de votação. Os votos são em cédula. Papel, vamos lá. E aí, você ficou surpreso, por exemplo, com a fiscalização. Veja, isso é autorizado, faz parte do regimento do Senado, ter uma espécie de fiscal do voto. Mas é claro, é evidente que o Renan e o Randolph, né, essa dupla de dinâmica, para não adjetivar aqui, está ali para pressionar os senadores. É evidente que eles estão ali pressionando, olha lá. A Tereza Cristina, que está votando agora. Que voto secreto é esse? Pois é. É evidente que eles estão pressionando. É o estado de Rondônia. É como se Cajuru você está ali sentado também, né? É como se você tiver alguém dentro da cabine de votação ao teu lado. Nunca vi isso. Podemos olha lá, comentar. Posso seguir falando Diga lá, aqui, Paulo? claro. Vou seguir comentando. Veja, olha, então o que acontece? Essa votação, ela acontece da seguinte forma. Eles chamam por estado, né? Então, olha lá, o senador deve nesse momento estar votando numa cabine secreta e depois vai se dirigir até a urna para depositar a sua cédula. Só que o Randolph e o Renan estão ali, né, batendo papo. Né, estão ali visivelmente pressionando de alguma forma. É o seguinte, um é líder do governo do Congresso, né? Isso. O Renan é o representante de todos os governos, aí em qualquer lugar em que esteja. Agora, esses dois, ali como vigilantes, isso aí é um tipo de pressão... A Soraya Tronic agora, a Soraya Tronic depositando o voto. Votando a senadora Soraya Tronic, né? Que eu quero aproveitar e colocar na roda aqui das boas-vindas para Fabi Barroso. Perfeito. Fabi, boa noite. O programa já começou quente hoje. Boa noite. Boa noite a todos a audiência, boa noite Augusto, Silvio, Paula, Ana. Mas eu estava até vendo esse comecinho aqui, né, do pessoal falando, da Ana dizendo em relação ao voto secreto, e foi decidido que seria anulado mesmo, né? Eles apontam o regimento interno para variar, mas a gente sabe como funciona o regimento interno, né, desses lugares. Só para lembrar, lá no STF, o inquérito do fim do mundo está
pautado em cima do artigo 53 do regimento interno, né, que considera lugar onde o STF pertence a lugar físico, geográfico, e não foi isso que eles entenderam. Então, vale mesmo essa pressão, muita pressão feita, foi também chamado para acompanhar de fiscalzinho ali também outros senadores que pertencem ao bloco do Marinho, mas eu realmente não estou vendo eles, né? A gente vê que Randolfo Rodrigues e Renan Calheiros sempre conseguem a fila do gargarejo, porque também estavam na primeira fila quando era para acompanhar todo o começo. Então, a gente precisa começar a aprender a fazer essa oposição até geográfica, né, de imposição de presença e marcar posição muito mais do que das narrativas. A gente continua aí acompanhando, então, a votação. O voto secreto é um direito a exercer, né? Você pode abrir mão disso, nada impede que você mostre. Esse é um tema que foi levantado. Eles estão tentando, né, anular o voto de quem declarou, né, quem se manifestou. Tereza Cristina acabou de mostrar o voto dela. Isso foi motivado porque, veja, Augusto, foi motivado porque o senador Eduardo Girão, que concorria até discursar, né, até agora há pouco, anunciou na tribuna o seu voto ao Rogério Marinho, mas já há precedentes. Na eleição anterior já aconteceu declaração de voto. Depositando o seu voto. Já aconteceu declaração de voto, ou seja, não é novo. É uma tentativa de anular votos do Rogério Marinho. Olha lá. Claramente uma tentativa. E a figura ali do presidente da casa, no caso, o Vital do Rego, né, que é senador de Pernambuco, porque ele é o primeiro sucessor na fila, já que o Rodrigo Pacheco, que é o atual presidente da casa, está concorrendo à reeleição, não poderia presidir essa sessão. Ele é o candidato ao mesmo cargo. Perfeito. Vital do Rego. Sim. No Senado, essas votações para a mesa acontecem geralmente no dia seguinte. Provavelmente elas acontecerão amanhã. Agora também nada impede, né? Depositando votos. Exatamente, esse é o Davi Alcolumbre, né, que é o principal entusiasta e o articulador da votação do Rodrigo Pacheco. Bom, nossa própria reportagem em Brasília, Paula, e com quem eu conversei hoje, disseram claramente que o Davi Alcolumbre parecia que estava pedindo votos para ele, porque o Rodrigo Pacheco, com toda o seu estilo, né, mais uma vez sem adjetivar, com todo o seu estilo, sequer conseguiu pedir esses votos. Então o Davi Alcolumbre está pedindo votos para o Rodrigo Pacheco, né? Agora os votos já estão todos praticamente computados. São 81 senadores, né? 81 senadores. Tem de conseguir 41 para ser eleito. 41 votos, não teremos um segundo turno, uma vez que o senador Eduardo Girão declinou, né? Então, essa eleição se resolve agora, aí, nesta hora mesmo. E é impressionante a figura do Renan Calheiros e do Randolfo. De fiscais. Fiscais de quem está votando, quem não está votando, uma pressão psicológica, né? Uma tentativa de intimidar, talvez, né? Mas, embora os votos já estejam marcados quando o senador deposita na urna, isso é uma assinatura de registro de que o voto foi computado, né? Naquela altura, ele já depositou o seu voto, depois ele assina. Mas, de qualquer forma, posso usar patético, pelo menos? Estou evitando... Eu estou evitando adjetivar a figura do Renan e do Randolfo especialmente, né? O Randolfo está quase abrindo a urna, né? A gente pode observar, veja. Olha aqui, as eleições... bedel, né? Bedel é a palavra. Na República Velha, né, desde a proclamação da República até 1930... A votação era feita da seguinte maneira: a urna ficava na casa do chefe político, ali na sala. Ele ficava sentado num sofá acompanhando e os capangas ao lado da urna. O que você acha que acontecia? A cédula era aquela que você tirava do bolso e botava na urna. Os capangas trocavam a cédula. É por isso que as votações eram daquele tipo, né? Do Iraque. 100 votos a 1. Sem votos a nenhum, como aconteceu nessa eleição passada. Exatamente. Então quem preside é o senador Vital do Rego, né? Ao lado dele está o secretário-geral da mesa, né? Tem também ali outros funcionários da casa. O senador Cajuru foi ali para aparecer na TV Senado, com certeza absoluta, vai se levantar e deve sair daqui a pouco.
Sim, mas o Renan e o... Bedel. O Randolfo, o que eles são? Bedel, B10. Chama lá. Eu não sei se Ana dá Paula. para a nossa produção, para a gente resgatar a Ana resposta. Paula. Agora voltou o Vai áudio. abertura. lá do Então agora plenário, começa a Senado. contagem. Olha lá, vai começar a contagem. Acho que a Ana queria falar. A Ana acho que quer falar. Não, eu só queria ver se consigo. Agora abriu a. Opa, ele que colocou. acompanhar a Olha, contagem. ele que começou. Tá falando, Isso é autorizado, né? São indicados pela liderança do governo, pela liderança da oposição, os nomes de senadores para, como eu disse, fiscalizar. Mas Mas estão mexendo, o que não. chama a atenção não é o fato, não, essa contagem é manual mesmo. O que chama a atenção é a postura de Bedel. Mas o fato de acompanhar a votação, ela é regimental. Diga lá, Ana. Não, eu só queria ver com a nossa produção se a gente conseguia resgatar a resposta que o senador Vital do Rego deu ao senador Girão, quando o senador Girão questionou, peraí, respeitosamente, fez todas, né, todo o protocolo ali de respeito ao microfone, aos companheiros, aos senadores presentes, eu gostaria de perguntar respeitosamente, esclarecer. E ele perguntando se o voto seria anulado caso alguém quisesse declarar o voto. A resposta do senador Vital do Rego foi impressionante. Foi um tom de ameaça, como se aquilo fosse a pior coisa do mundo. Um senador voluntariamente querer abrir o seu voto para a população. A gente tinha que resgatar essa resposta do senador. Ele foi virulento mesmo, Ana, eu estava acompanhando, e eu só chamo a atenção de que essas manifestações, elas são comuns, isso acontece em eleições anteriores, quando determinado candidato no Congresso, na Câmara, no Senado, ele declina da sua candidatura para apoiar o outro. Isso é um jogo político na qual se tenta formar uma maioria, né, de interesse de última hora. E o veneziano Vital do Rego, de fato, foi truculento. Contaram 81 cédulas, número igual ao número de senhores e senhoras votantes. Essa contagem vai ser uma a uma. E anotado agora, é um a um. Vamos acompanhar? Senhores escrutinadores. A gente consegue subir o som, produção, para a gente acompanhar aí agora o resultado da votação da presidência do Senado. Os votos são contados, então, um a um. São 81 senadores. Voto manual. O que já é um bom sinal, Paula, porque em 2019, naquela eleição entre o Renan Calheiros e Davi Alcolumbre, apareceram 82 cédulas. Não tem o som. Não, no caso, o microfone ali da mesa está fechado, Augusto. Ele vai abrir agora a contagem. A contagem é feita: um voto para o senador tal, Isso. 2 votos para o senador. É assim que Eles acontece. estão organizando as cédulas agora para fazer a contagem. Exatamente. Em voz alta. Mas repito que já é um bom sinal, 81 cédulas. Em comparação a eleições anteriores. No plenário do Senado. Agora 18 horas, 8 minutos. Não, mas não vai cantando aqui. Por que não? Vai de uma. Aparentemente o Randolfo quer mudar alguma coisa ali, ó, porque o Eduardo Gomes... Opa, acho que vai começar o primeiro voto. Abre o microfone. A leitura será feita pelo senador Eduardo Gomes, do Tocantins. Primeiro voto, Não é isso? Rogério Marinho. Rogério Marinho, um voto. Rogério Marinho. O microfone foi aberto Rodrigo agora lá Pacheco. da sessão, da TV Senado. Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco. 3 votos para Pacheco, 2 Marinho. Quem acompanha a votação ao lado de Pacheco é o Aziz. Rogério Marinho. Rogério Marinho. Rogério Marinho.
5 votos, Rogério Marinho, 3 Pacheco. É isso que temos, por enquanto. Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco. Empatados, 10 votos contados até agora. Mais 10. Mais 10. Eles contam sempre de 10 em 10. Rogério Marinho. Por aí. Ele aqui, ó. Aqui. Tá aqui, ó. Pacheco. A gente acompanha agora Rogério Marinho. Rogério Marinho, né? Já tinha falado. Opa. Isso. Então são 6 votos. Não, repetiu. 6 a 5. Rodrigo Pacheco. 6 a 6, está correto. Rodrigo Pacheco. Alcide. Rodrigo Pacheco. Rogério Marinho. Que narrador, hein? Rodrigo Pacheco. Rogério Marinho. Rodrigo Pacheco. Rogério Marinho. Rogério Marinho. Empate, por enquanto, 10 votos. 10 a 10, 20 votos contabilizados. Já foi anunciado. Isso. Foram apurados até o momento 20 votos. Deixa aí os votos. Empate, por enquanto. Rogério Marinho com 10 votos. Rodrigo Pacheco, 10 votos também. Rogério Marinho. Pacheco. 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 Reduto. Pacheco. Pacheco. Entrou Nordeste. Entrou Nordeste. Agora o senador Randolfo Rodrigues tenta fazer uma piada, tentando comparar com a eleição à presidência. Calma. Fiquei nervoso. Marinho. Marinho. Voltou pro sul. Voltou pro sul. Vai. 30 votos, por até agora. Pacheco. 17. Pacheco. Pacheco. Marinho. Pacheco. 20 votos Pacheco, 15 votos Rogério Marinho, por enquanto. Pacheco. Pacheco. Eu acho que chegou a Bahia. Pacheco. Chegou a Bahia. Marinho. Vamos tirar esse 16. Marinho. Ó, eu já vou passar aqui para a mesa os apurados. Marinho. E essas aqui. 40 votos. Apurados, placar de 23 a 17. A favor de Pacheco. Pacheco. 24. Marinho. Marinho 18. Pacheco. Marinho.
Pacheco. Pacheco. Marinho. 20. Pacheco. 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 Mais 10. Por enquanto, então, Rodrigo 50. Pacheco, 30 votos, Rogério Marinho, 20 votos. 50 votos computados. Vamos lá. Pacheco. Lembrando que vence quem atingir 41 votos. Nesse momento, 32 votos, Rodrigo Pacheco, 20 Marinho. Pacheco. Pacheco. Acho que chegou a Bahia ou Maranhão. Bahia e Maranhão. Pacheco. Maranhão não falta. Pacheco. Marinho. Pacheco. Pacheco. Marinho. Bebe uma água. Bebe minha aguinha aí, merece. Merece tomar uma água. Vocês querem suspender por 20 minutos, não? 38 a 22, faltam 3 votos para a eleição do Pacheco. Marinho. E o Marinho tem 22, agora 23 votos. Marinho. Rio Grande do Sul entrou. Rio Grande do Sul entrou. Pacheco. 39. Faltam 2 votos. Marinho. Pacheco. Portanto, por um voto, Isso. Me emocionei. não tem mais. Muito provavelmente Marinho. está eleito. Marinho. 27, Marinho já tem um terço da casa. Marinho. 28. Pacheco. Pacheco. Tá aí, tá eleito, reeleito, portanto, Rodrigo Pacheco. Vamos continuar. Mas vamos em 42 votos agora. Interessante saber o tamanho da frente que se formou no Senado a favor de Rogério Marinho. Interessante saber o número de Marinho, né? Isso, vamos seguir. Vamos seguir que precisa terminar para proclamar o resultado. Senhores e senhoras senadores. Para proclamar o resultado, senhoras e senhores senadores, por obséquio, para que nós concluamos o processo de aferição. E a figura do Marcelo Ramos ali também, que era do Amazonas, né? Não foi reeleito deputado, não foi eleito senador. Flávio Dino também acompanha. Que já foi anunciado. Vamos. 42. 42. Vamos lá. 42 a 28. 42 a 28. Isso, 42 a 28. Vamos lá. Pacheco. 43. Marinho. Pacheco. 44. Marinho. 44 a 30. Pacheco. 45 a 30 nesse momento. Pacheco. 45. Marinho. 5 votos. Pacheco. 47.
Estou quase para acertar meu bolão. Esse vai acertar. Eu também estou quase. Pacheco. 48. Falei de 46 a 50 no bolão. Pacheco. Esse é o último voto. Último agora. Não, eu vou passar com o último logo junto. Marinho. Então, portanto, 49 a 32 é o placar final. Presidente, 49 a 32. Encerrada, então, votação plenária do Senado. Rodrigo Pacheco vence com 49 votos a 32 de Rogério Marinho. E aí, Augusto, como é que fica esse xadrez agora aí? Bom, o Senado optou pelo pior, né? Eu dizia ontem que o Rodrigo Pacheco mostra como se governa de joelhos para as outras instituições, para os outros poderes. E a maioria do Senado é o resultado de uma votação, né? Nos resta aceitar o resultado. 49 senadores, incluindo o próprio candidato, acham que o Senado vem sendo bem conduzido. Eu prefiro pensar aí que pelo menos 32 já optaram pela altivez. O Senado hoje é uma instituição mais conhecida pelo povo. A eleição mostrou que milhões de eleitores já compreendem a importância do papel do Senado, mas a maioria dos senadores optou por não recuperar os poderes confiscados por outras instituições ou doados, né, entregues pelos próprios senadores. É uma pena. Mas 32 senadores que não votaram no Rodrigo Pacheco formam um número suficiente para que a oposição exista, de fato, no Senado. O Rogério Marinho, o Rodrigo Pacheco, é o quarto na linha sucessória, né? Vem depois do vice-presidente, o terceiro, vice-presidente, presidente da Câmara e presidente do Senado. Mas o presidente da Câmara é o Arthur Lira. Então a gente vê que o que está muito ruim pode sempre ficar péssimo. É o que o Senado acabou de confirmar. E aí, Ana, também quero te ouvir em relação a esse resultado. Pacheco, então, confirma a presidência do Senado com 49 votos a 32. Acho que o pior, né, poderia acontecer. O áudio do Senado ainda está aqui. Será que tem como tirar? Ou então eu passo para a Fabi? Está bem alto aqui no meu retorno. Isso, obrigada. Acho que foi o Brasil aí de joelhos agora para o sistema, né? O sistema venceu. O sistema, que é o conglomerado velha, carcomida imprensa, parte do judiciário, militantes do judiciário, da imprensa, do Congresso, aqueles que não querem largar o osso, né, do que o sistema dá de volta àqueles que se ajoelham ao sistema. E Rodrigo Pacheco nada mais é do que um dos personagens que mantém as engrenagens desse sistema do deep state ou do establishment, como queiram, ali alimentadas, azeitadas, né? Mas eu acho que nós podemos olhar o copo metade cheio, né? Claro que olhar metade vazio é a conclusão dessa eleição, mas a gente tem que tentar olhar o copo metade cheio também. Quando que imaginaríamos, há 4 anos, em 2018, na eleição que elegeu o candidato Jair Bolsonaro, quando que imaginaríamos que estaríamos grudados na televisão acompanhando a eleição para presidente do Senado? E não só isso, nos últimos 4 anos, o Brasil acompanhou discussão nas comissões, CPI da Covid, né, que foi ali um palanque de mentiras e o brasileiro sabia que o que estavam falando ali, o que era mentira, o que era verdade, o que era abuso de autoridade,
o que não era. Enfim, eu, mesmo que Rodrigo Pacheco continue sentado nessa cadeira de presidente do Senado, assim como essa nova administração, esse novo executivo, eu acho que não mostra tempos de paz para essa gente, não. Há uma renovação no Congresso, né? Há uma renovação na Câmara, no Senado. Rogério Marinho aí com 32 votos mostra que tem uma força sim dentro do Senado, a Câmara também tem uma força grande, hoje vários deles, ali dezenas de deputados já segurando o cartaz fora Lula, ou seja, já começaram o ano legislativo com como eles diziam, né, primeiramente fora Temer, já com o primeiramente fora Lula. Então eu acho que existe uma mudança política no cenário, apesar da manutenção aí dessa cadeira do Senado. Eu acho que o caminho dessa turma aí do establishment não vai ser tão fácil assim, não. Fabi, também quero te ouvir em relação a esse resultado aí, 49, Rodrigo Pacheco, então, confirmando a presidência no Senado, e esses 32, quase 40%, então, né, da Casa do Senado votou em oposição a Rodrigo Pacheco, né? Isso tem uma simbologia, né? Um recado. Tem um peso muito claro, ainda mais eu que sou do direito, e a gente teve atuação, ao meu ver, da pior composição da história do Supremo. Então, isso, de certa forma, se chancela, né, a atuação do STF por esse sistema, é isso que nós estamos acompanhando. Então, até acho que vale a pena investigar, saber a denúncia que o deputado Sanderson até fará, porque a mídia tradicional lá resolveu até dizer que houve sim ingerência, né, de alguns telefonemas, supostamente, para alguns senadores. Isso precisa ser investigado, porque essa separação de poderes, neste caso, é muito mais importante até do que o sigilo do voto, né, que é de regimento interno. O outro está acima porque está na Constituição, então não pode haver essa ingerência. E eu vejo algumas coisas emblemáticas, como a Simone Tebet estando aí no meio, mesmo que ela não foi reeleita, mas a gente sabe que ela faz parte do governo. A gente sabe da ausência, né, de posição, por exemplo, de um candidato que o Bolsonaro apoiou, que é o Romário, que ele disse que não ia revelar, então provavelmente dá para dizer que ele votou no bloco aí Pacheco, porque era amigo e fazia parte da mesa. Mas existe agora outro trabalho a ser feito. É muito importante as pessoas terem a consciência de fazer pressão, que é importante participar das comissões, e parece que isso os partidos negociaram, e o PL espero que faça essa frente aí de participar das principais comissões, tanto no Senado quanto na Câmara também. É importantíssimo. CCJ, né, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e também a orçamentária. E a gente vê também já aquela agir de duplas, né, de manutenção do poder do próprio Pacheco, que tomou a cadeira do Alcolumbre, e Alcolumbre já trabalhou em favor dele, e já é dito que daqui 2 anos o nome que constará aí como presidente será o Alcolumbre. Então eu espero que nesses 2 anos agora os outros senadores acordem e que faça de verdade uma oposição ao que virá pela frente, porque parece-me que os nossos dias não serão fáceis sem a justiça ser restabelecida no Brasil. A gente está acompanhando, daqui a pouquinho o Rodrigo Pacheco vai falar e a gente vai acompanhar ao vivo no plenário do Senado. Silvio Navarro, se quiser comentar, e depois posso te interromper para a gente acompanhar ali Rodrigo Pacheco ao vivo. Tudo bem, Paula. Olha só, é claro que a gente sempre espera que o Congresso será melhor a cada legislatura. Infelizmente, às vezes isso não acontece. Eu vou só ser um pouco mais pessimista aqui do que os meus colegas de bancada em relação a esse placar, 49-32. 49 é muita coisa, 49 são 3/5 do Senado. Há poucos instantes antes do início da votação, as contas eram que o Pacheco, no máximo, teria 46 votos. O próprio Randolph Rodrigues falou, vamos sair de 46. 49 foi maior, ou seja, muita gente que declarou nas redes sociais, inclusive, que votaria no Rogério Marinho, traiu na hora da urna. Rogério Marinho teria 38 ou mais votos, teve 32. 49 votos é quórum de PEC, para se aprovar uma proposta de emenda constitucional. Ou seja,
Claro que a transferência de apoio não é automática, mas o Rodrigo Pacheco teve uma massa de votos que pode conduzir à aprovação de emenda constitucional. Isso dá força, infelizmente, ao governo Lula. O Pacheco vai falar isso? Vamos lá. Isso, o Pacheco vai começar a falar, a gente vai acompanhar. Senhores senadores, senador Ângelo Coronel, senador Otto Alencar, senhoras senadoras, senhores senadores, brasileiras, brasileiros, eu gostaria, em primeiro lugar, de expressar minha sincera gratidão aos meus pares que me confiaram a missão de presidir, uma vez mais, o Senado Federal e o Congresso Nacional. Exercer essa alta incumbência de presidir um dos poderes da República é um encargo que me honra e me desafia. Novamente assumo a presidência deste Senado Federal e do Congresso Nacional com humildade, responsabilidade e comprometimento. E buscarei sempre desempenhar esse papel em obediência à Constituição Federal, às leis do nosso ordenamento jurídico e ao regimento interno desta Casa. Quero expressar igualmente minha gratidão. Aí, a questão dos votos, não estava com uma visão muito otimista em relação a esses 49 votos para Rodrigo Pacheco. Exatamente, Paulo. Eu vou só pedir aqui para o nosso áudio da TV Senado ser cortado um instante, então, já que a gente vai comentar o não discurso do Pacheco, provavelmente ele vai falar pachequices, como bem lembra Augusto Nunes, daqui a pouco ele vai comentar, citando até um personagem da nossa literatura, ele citou isso ontem. Veja, eu vou retomar da onde eu parei. Eu sou um pouco mais pessimista em relação a esse placar do Senado, eu esperava mais, eu esperava que aquela contagem de 38 sendo piso e não teto do Rogério Marinho, com o apoio do Eduardo Girão, que declinou da candidatura na hora H, no finalzinho, que aquilo fosse piso, que dali pudesse partir um número maior e que a gente, nesse momento, estivesse diante de uma renovação, não só do Senado, mas sim de uma retomada do equilíbrio na Praça dos Três Poderes. Basta olhar o discurso do Rogério Marinho, o próprio discurso do Eduardo Girão e o discurso que fez o Rodrigo Pacheco. Olha, anotei poucas frases, mas citaria, por exemplo, independência do Executivo, intransigência na defesa à liberdade, inviolabilidade do mandato parlamentar. O que isso significa? Não permitir a interferência de outros poderes no mandato de senadores. Isso tudo saiu da fala do Rogério Marinho, também encampada pelo Eduardo Girão. Já o senador Rodrigo Pacheco adotou uma outra linha, a mesma linha que ele já tinha adotado na abertura do ano do Judiciário, de dizer quem espera desta casa, por exemplo, o enquadramento do Poder Judiciário, está enganado. Não é isso que vai acontecer. 49, repito, e eu usei até o termo infelizmente, no meu comentário anterior, é favorável ao governo Lula. Por quê? Porque denota mais uma vez que o desequilíbrio permanecerá no Senado Federal. Resta agora saber o que vai acontecer na Câmara, não na reeleição do Arthur Lira, mas sim no comportamento individual de bancadas. O PL tem uma força muito grande, tem 100 parlamentares, algo que não se via desde 1998, tem apoio de partidos como o PP, tem apoio de partidos como Republicanos, ou seja, tem ali constituídos até 265, 270 deputados. Talvez a Câmara seja uma trincheira. O Senado dá sinais de que não será. 49 são 3/5 da casa. É quórum para aprovar PEC. E veja, 32 votos, o máximo que eles podem conseguir numericamente é uma CPI. São necessários 27, só 1/3 da casa. Então,
Eu repito, não gostaria, mas infelizmente fico pessimista. O sistema realmente passa mais um recado, dá mais um recado. A Fabiana lembrou aqui que o Davi Alcolumbre pode voltar daqui a 2 anos. É algo que acontecia no passado, quando o clã Sarney passava o bastão para Edson Lobão, que passava o bastão para Renan Calheiros, e assim o Brasil, Eunício Oliveira, e assim o Brasil assistiu o PMDB governar o Senado durante muitos anos. E agora o que a gente vê é uma outra linha sucessória Alcolumbre, Pacheco, Alcolumbre sendo montada. E aí, Augusto? Eu estava vendo aqui, a Ana lembrou corretamente que a gente sempre pode olhar o copo meio cheio, meio vazio. Eu lembro que na eleição de 2021, o Pacheco teve 57 votos. 57 votos, agora 49. É isso. E a Simone Tebet, que concorreu à presidência em 2021, teve 21 votos. Agora foram 32 senadores que se opuseram, aí, no caso, ao sistema. Simone Tebet não era bem uma candidata que mudaria as coisas como vimos. Ela hoje está lá no governo Lula. E, de fato, as coisas melhoraram do ponto de vista de quem torce para que exista um Senado mais altivo, mais preocupado com o povo brasileiro e menos interessado nas benesses, vantagens que têm os aliados do governo no Brasil, sobretudo quando o presidente é o Lula. O povo já entendeu a importância, repito, do Senado, vai entendendo. E o povo deve continuar pressionando. A pressão popular, feita aí por cartas, telefonemas, mensagens aos senadores, o povo viu que isso surte efeito, embora não tenha sido suficiente para inverter o resultado da eleição. Claro que eu não estou pregando nenhuma pressão física, não, mas manifestações pacíficas que mostrem claramente a vontade popular têm de continuar acontecendo e devem ser utilizadas em momentos importantes que teremos logo aí, porque como mostra a enquete de hoje, teremos assuntos importantes que passarão por votações no Senado. Já há um número expressivo de senadores claramente insatisfeitos com a condução do Senado pelo Rodrigo Pacheco. É preciso que esse número cresça e, de novo, as eleições existem para isso. Daqui a 4 anos, não é tanto tempo assim, serão renovados aí mais cadeiras, né? São 2 por estado na próxima. É a hora de continuar lutando pela vitória eleitoral que beneficie efetivamente o povo brasileiro e não os parlamentares que acabam de reeleger o Rodrigo Pacheco e o sistema. Uma informação que chega agora, só para registrar, tá que o Rodrigo Pacheco, antes de iniciar essa fala, ele acabou de falar com o presidente Lula. O Randolfo Rodrigues fez a ligação, passou para ele e eles já conversaram ali mesmo. Não se sabe o que foi dito, talvez algo protocolar, não sei, informação que chega da nossa reportagem. Paulo, e para registrar também, durante a apuração, o senador Randolfo e alguns outros colegas fazendo bolão de votos, falando agora subiu a Bahia, agora vai para o Sul, agora o Nordeste, fazendo troça. Lamentável, né? Lamentável até o papel de bedel do Randolfo nessa cena. E o Augusto bem lembrou, a gente tem a nossa enquete de hoje, está lá no site revistaoeste.com. Você que está nos acompanhando pode participar. A pergunta de hoje é: qual desses projetos deve ser prioridade número 1 para aprovação no Congresso? E nós vamos dar o resultado dessa enquete logo mais ao final do programa. Você pode votar pelo site revistaoeste.com e também pelo Twitter da Revista Oeste. Você também encontra a nossa enquete para responder rapidinho.
Lembrando, pessoal, estamos aqui ao vivo no Rumble, quase 40 mil pessoas nos acompanhando aqui. Quero agradecer a sua audiência, confiança de estar aqui conosco. Deixe o seu comentário, o seu like, não esqueça de se inscrever aqui na plataforma. Mais de 125 mil inscritos acompanhando aqui o nosso canal, além aqui do Oeste Sem Filtro. Nós também temos o Estúdio Oeste, Oestecast e as Liberais. Toda a programação aqui da Revista Oeste você encontra na plataforma Rumble. Rumble se escreve RUMBLE. Então, lembrando você que está aí nos acompanhando, não esqueça de se inscrever e também copiar esse link e compartilhar nas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram, para que mais pessoas venham até nós, para a gente fortalecer essa plataforma aqui do Rumble no nosso canal da Revista Oeste. E assinem a revista. Vamos, Silvio, fazer um convite para quem está nos acompanhando, aí, mais de 40 mil pessoas para assinar a Revista Oeste? Olha, fui convocado pela Paula Leal, veja só, queria convidar você a assinar, a apoiar o nosso jornalismo independente. Tá vendo um QR Code aí, ó, já passou no cantinho da sua tela, no canto direito, você aponta o celular e é muito simples, você passa a fazer parte do time da Oeste. Nós defendemos a liberdade, nós defendemos o liberalismo econômico, como diz até o nosso discurso aqui, né? Aqui não tem meia liberdade e é muito importante que a gente consiga levar a nossa mensagem para mais e mais pessoas, porque você financiando a Oeste, você está financiando o jornalismo independente que faz um contraponto a tudo isso que você já está acostumado e talvez esteja cansado de acompanhar por aí. Lembrando que ao assinar a nossa revista, você também está apoiando os nossos programas em vídeo. Posso completar? Claro, Augusto. Amanhã nós vamos apresentar ou reproduzir aqui um trabalho feito pelo site Poder 360, que é um primor, mostrando como é que foi o desempenho nos últimos anos do velho jornalismo, né? As edições impressas dos jornais estão desabando e eles não estão se recuperando. A turma do consórcio não consegue mais crescer na versão digital. Nada. É um desastre, vocês verão. Amanhã já estou pedindo que se preparem. Então é o seguinte, vocês estão apostando no futuro. Os leitores, né, evidentemente, vão envelhecendo, vão desaparecendo e os filhos buscam o digital, mas não fazem a opção pelo digital de quem continua dando, nas duas versões, o que não interessa. Os jornais não noticiam duas coisas que eu sempre propus em todas as empresas em que eu fui diretor de redação. Vocês só vão acreditar nos jornais, nas empresas jornalísticas, quando for noticiado uma onda de demissões no jornal. O jornal é o seguinte, ele diz, 20 demissões na Ford, 35 na Volks. Agora, quando as demissões em massa ocorrem na redação, não é notícia. Mesmo que ocorra em outro jornal. Eles se defendem. E a outra coisa é isso aí. A gente tem de tratar das oscilações, a imprensa honesta deveria tratar das oscilações dos veículos da empresa, da tiragem. Caiu, subiu, dá no fim do ano. O desempenho, vocês vão ver o desempenho desastroso, a performance desastrosa desses jornais. E, paralelamente a isso, a Oeste continua crescendo. Então, vocês que assinam, a gente estão garantindo o futuro e fazendo a opção pelo jornalismo moderno. Mais pessoas devem fazer isso. Nós temos de chegar a 100 mil assinaturas no fim deste ano, ou antes. E essa é uma aposta que eu peço que vocês comprem. Vamos convocar população de Brusque, Taquaritinga, exatamente. Lavras, o Brasil Valinhos, inteiro. a região.
É isso aí, só reforçando o que meus colegas já falaram, lembrando que a gente não aceita financiamento de partidos políticos, de empresas estatais e, portanto, é a sua assinatura que financia esse projeto aqui, Oeste Sem Filtro, Estúdio Oeste, Oestecast, As Liberais e todo o nosso time de jornalistas independentes. E a gente segue agora com mais informações aqui no programa. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, determinou que sejam investigados integrantes do governo Jair Bolsonaro pelo possível envolvimento no chamado genocídio dos Yanomamis. Os alvos ainda não foram identificados. Barroso baseou-se em dados apresentados por aliados de Lula, entidades indígenas e pelo Ministério Público. Segundo o ministro, abre aspas, os documentos em questão sugerem um quadro de absoluta insegurança dos povos indígenas envolvidos, bem como a ocorrência de ação ou omissão, parcial ou total, por parte de autoridades federais, agravando tal situação, fecha aspas. Os investigados poderão ser enquadrados nos crimes de quebra de sigilo de justiça, danos ambientais relacionados à vida e saúde de indígenas e crime de desobediência. Fabi Barroso, quero te ouvir em relação a essa determinação aí de investigação por parte do ministro Luiz Roberto Barroso. Bom, com nenhuma reação agora concreta do Senado, né, que nós já vamos saber, a gente vai ter que lidar mesmo com esses ministros. Em relação ao ministro Barroso, ele tem uma pauta muito clara, né, do neoconstitucionalismo, que então ele adapta as coisas, tudo que está na Constituição, conforme ele acha que é melhor para iluminar os próximos passos das pessoas, e é assim que ele faz. Em relação aos indígenas, ele tem essa mesma postura, e essa postura é igualzinha aos globalistas, né, internacionais, que têm sim, né, muito interesse, mas não necessariamente nos indígenas, mas nas terras indígenas. Então a gente vê a proteção das ONGs, né, mais de 14 mil ONGs na região específica aí que ele está mensurando e dizendo, e esses problemas dos indígenas Yanomamis, que realmente são bem miseráveis e é bem difícil a situação, mas é preciso dizer que não é de hoje. Foi investido bastante dinheiro no governo Bolsonaro e nós tivemos também até a denúncia de um deputado, né, da Venezuela dizendo que tem muito venezuelano migrando para o território brasileiro. Então tem todas essas condições juntas, mas isso não importa. O que importa é a tentativa de criminalizar algo aí do governo Bolsonaro. E o tão falado genocídio, que seria crime de calúnia, você dizer, né, que alguém é genocida sem ser, eles querem que agora dar realmente, né, a pecha de que seria um genocida. E esses outros crimes elencados aí, eu não consigo nem enxergar a probabilidade jurídica de algo acontecer, porque não foi exatamente isso que houve, e também a gente vê os vácuos, né, do preenchimento dos requisitos para a admissibilidade de uma ação dessas, que seria aí a coerência jurídica e o embasamento. Então, até individualizando também as condutas e não, né, dizendo, manda investigar e a gente não sabe nem quem. Mas esse é o Brasil, o novo Brasil, que parece mais um faroeste do que um Brasil constitucional. Ana Paula Henkel, quero te ouvir em relação a essa decisão aí do ministro Barroso, essa crise com a população Yanomami, a gente tem acompanhado aí nas últimas semanas. A gente sabe que esse é um problema antigo, infelizmente, um problema antigo no Brasil, né? É um problema antigo, mas agora qualquer problema antigo será colocado na conta do presidente Bolsonaro. Existe e vai existir uma clara perseguição política por vários atores políticos no Congresso. Randolph, por exemplo, que vai colocar com não sei quantos documentos, petições, chororôs nas mesas dos ministros do Supremo Tribunal Federal em relação ao Bolsonaro, a parlamentares ligados ao Bolsonaro. E, para mim, o que isso demonstra, tanto de personagens políticos nas casas legislativas, como Randolph, ou personagens políticos no judiciário, como o ministro Barroso, Alexandre de Moraes, isso demonstra, na verdade, não apenas essa ânsia de perseguição política, mas um medo muito grande exatamente da força política que foi construída na direita no Brasil, uma força muito grande ligada ao presidente Bolsonaro, sim, mas também uma força política muito grande que eu acho que até transcende o nome do presidente Bolsonaro. É um despertar da direita de entender o que, de fato, o Brasil precisa. Esse despertar intelectual, esse despertar político,
isso causa medo, porque junto com isso vem os questionamentos. Vem os questionamentos nos votos, nas ações, nas palavras, né, na saída das prerrogativas institucionais, como os ministros do Supremo fazem, que é sempre declarar fora dos autos, estão sempre fazendo lives e vivendo aí uma vida nada discreta, que não condiz exatamente com o papel institucional deles. E como a Fabiana disse, o ministro Barroso, ele é conhecido aqui nos Estados Unidos, né, na linguagem aqui americana, como aquele que prega a Constituição viva. Ou seja, se o Congresso não muda as leis ou o Congresso não passa emendas, ou, enfim, não discutam aquilo que ele quer que seja implementado na sociedade, ele vai lá e mexe na Constituição como se a Constituição fosse um organismo vivo. O próprio ministro da Suprema Corte Americana, Antonin Scalia, aqui, falecido há alguns anos, foi indicado à Suprema Corte Americana pelo Ronald Reagan, e muito respeitado por democratas e republicanos, ele falava que a Constituição é um documento morto, é preto no branco. E se alguém quisesse mudar alguma coisa na Constituição, que isso deveria ser feito pelas casas legislativas, que ela não era exatamente o que o Barroso acredita que ela seja, um documento vivo, que pode ser ajustado de acordo com os anseios da sociedade. Então, esse ativismo judicial vai ter que ser outra coisa aí combatida, porque essa composição do Supremo Tribunal Federal acredita nessa Constituição viva, e acredito também que nos próximos 4 anos, dentro dessa nova administração petista, a volta à cena do crime, como disse Geraldo Alckmin, eles vão tentar tirar os poderes do legislativo em relação à mudança e adaptação nas leis e jogar isso na mesa dos ministros do STF. Augusto Nunes, eu vou só ler um trechinho novamente da decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que embasou, então, como justificativa para investigar integrantes do governo Jair Bolsonaro. Abre aspas. Os documentos em questão sugerem um quadro de absoluta insegurança dos povos indígenas envolvidos, bem como a ocorrência de ação ou omissão, parcial ou total, por parte de autoridades federais, agravando tal situação. Fecha aspas. Esse é um trecho, então, da decisão do ministro Luiz Roberto Barroso. Engraçado, o Supremo há pouco tempo decidiu qual foi o verdadeiro campeão brasileiro de futebol em 1978 ou 88, uma coisa dessa, enfim, do século passado. Mas o tal genocídio, que é uma palavra que vem sendo desmoralizada pelas nossas autoridades, que é uma coisa séria, o genocídio dos Yanomamis ocorreu no governo Bolsonaro, tudo. Não tem nada a ver com os outros governos. Isso é uma piada. Isso é uma piada. A questão dos Yanomamis não pode ser tratada com essa simplificação grosseira e oportunista, coisa do Bolsonaro, né? Claro, debitaram na conta do Bolsonaro até as mortes provocadas pelo vírus chinês, por que não debitar o genocídio dos Yanomamis? Olha aqui, todos os governos falharam no trato dessa questão. Todos, como mostram as manchetes dos jornais. Os ministros do Supremo deveriam examinar a coleção dos jornais e vão olhando ali, tá? Mortes, subnutrição na etnia Yanomami, mortes Yanomami, está tudo lá. Chamem, antes de tomar esse tipo de atitude, chamem, por exemplo, o ex-ministro Aldo Rebelo, que é um homem que trata disso com seriedade e insuspeito. Ele foi ministro do governo Lula. Ele dirá o que deixou de ser feito do governo do qual ele participou. Todos os Yanomamis existem, deixa eu contar uma novidade para os ministros do Supremo, desde 1500, imagino, a gente poderia ter notícias deles, né? Poderia tropeçar num Yanomami,
em tese. Pois bem, já estamos em 2023, o problema surgiu agora. Isso é uma brincadeira. Os outros, por que limitar as investigações a um governo? Começou em 2019 esse problema, depois de 500 anos, as coisas se deram, né, como estão acontecendo. Tem tribos aqui, aldeias indígenas, na Grande São Paulo, aqui, perto das cercanias de São Paulo, tem índios a serem socorridos, ou povos originários, chamem como quiserem. Agora eu pergunto, o ministro Barroso já foi a uma aldeia indígena? Já ficou lá alguns dias para saber o que se passa? Eu, por exemplo, fui surpreendido quando passei por São Gabriel da Cachoeira pela seguinte informação. Em determinadas tribos, as mães escolhem o sexo dos filhos. Os pais escolhem o sexo dos filhos. Assim, nós queremos um homem. Nasce um bebê do sexo feminino, é o costume da tribo, né? O pessoal aí diz que tem que respeitar a cultura dos indígenas. Eles pegam o bebê e abandonam à margem do Rio Negro. Com frequência, passa por lá uma outra índia que teve um filho, que quer ter um filho daquele sexo, né? Digamos, foi abandonado um bebê do sexo feminino. É o que a outra indígena esperava, gostaria de ter. Então ela pega esse bebê e adota. Ocorre com frequência o casamento entre irmãos, porque pode casar com o filho da indígena que abandonou, eles não sabem disso. Acontece com frequência. Pois bem, é culpa do Bolsonaro. A coisa é mais complexa. Não há como evitar que isso se passe. A tribo, a etnia que primeiro lidou com o curare, que é usado até em botox, hoje, aquele veneno paralisante, né? Paralisa a musculatura, essa tribo joga curare no Rio Negro. Então não há peixes no Rio Negro. E a água mineral, que você vê tanta água por lá, aqui água não falta. A água potável de São Gabriel da Cachoeira, com frequência, também é buscada a 200 quilômetros de distância. E o rio até lá, ele é negro também porque ele tem ali substâncias ali naquela água que impede a água de ser tratada e transformada em água potável. Os ministros já sabem disso, eu não sabia e pouco sei da cultura indígena, eu admito isso. Agora, eu não saio por aí deliberando sobre isso e nem culpando ninguém. Quem é o responsável pelo casamento consanguíneo aí que eu mencionei agora há pouco? Quem? Não é assim, é simplificar as coisas. Culpa-se o Bolsonaro? Tá bom, então o problema terminou. Agora com o governo Lula, que visitou pela primeira vez uma aldeia Yanomami, agora está tudo certo. Não é possível decidir as coisas dessa maneira simplista. Tá? O pessoal fala um português tão refinado, podia ter um raciocínio mais sofisticado, né, do que esse que orienta essa espécie de decisão. Agora 18 horas, 58 minutos, a gente tem um recado rápido para você, fique com a gente. Pessoal, vocês sabiam que 60% da população brasileira possui uma doença chamada esteatose hepática? É aquilo que a gente costuma chamar de gordura acumulada em excesso no fígado e que pode, inclusive, matar. Mas eu tenho uma boa notícia.
Esse problema de gordura no fígado tem solução e de forma natural. É isso mesmo, Lívia? É isso mesmo, Paulo, um prazer estar aqui, muito obrigada. E olha, quero dizer para você que tem solução sim. Existem 3 tipos de esteatose hepática: medicamentosa, alcoólica e não alcoólica. E é essa que preocupa. Primeiro você precisa entender que você é aquilo que você come. Se o colesterol está alto, quer dizer que é muita gordura que está no seu sangue. Se você não cuidar, você corre o risco de ter até um infarto, tá? O resultado de quem usa o Liquiflora é nítido. Esses níveis vão se regulando, você evitará infarto, AVC e a própria cirrose. Além disso, você usando o Liquiflora, o seu intestino fica mais saudável. O fígado vai ficando limpinho, você não terá cirrose, nem dor de cabeça e nem aquela sensação de acordar com ressaca. É por isso que ele hoje é o produto mais procurado do Brasil. Pacheco. A partir dos 14 anos já pode fazer uso, porque é um produto 100% natural, sem contraindicação, composto por ervas como boldo, carqueja e perroxo, entre outras opções aí de ervas que fazem um papel importante no nosso fígado. É sensacional. E Lívia, conta pra gente, tem alguma promoção especial para quem tá acompanhando a gente agora? Com toda certeza. Ligue agora no 0800 020 1733 que você vai comprar o kit do Liquiflora com 40% de desconto. E esse é um desconto exclusivo para quem está assistindo a gente. O frete para você é grátis e ainda tem presentão. Comprou o kit, você leva, melatonina para ter um sono de qualidade, que a gente pensa nisso também, viu? Isso é importante. Então vou repetir aqui, 40% de desconto e presentes da Oiti. Ligue agora no 0800 020 1733. O presidente do Partido Liberal divulgou uma nota depois da reeleição de Rodrigo Pacheco à presidência do Senado. Abre aspas, o Partido Liberal sabe do peso, da dimensão e da responsabilidade do cargo de presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional. Nossa democracia, nesse momento, precisa de equilíbrio, firmeza e harmonia entre os poderes. Já passou da hora de retomar as discussões e projetos para fazer o Brasil crescer. Precisamos voltar a falar de geração de emprego, da retomada da economia e das ações concretas para melhorar a vida do povo brasileiro. Temos de retomar as reformas de Estado e combater nossa enorme dívida social. Precisamos voltar a reduzir a pobreza e garantir as liberdades. O governo que assumiu agora precisa apresentar soluções, pois até agora nada de concreto foi apresentado. O PL vai cobrar, vai fiscalizar e seguirá como uma oposição forte e responsável. Quanto ao nosso candidato, Rogério Marinho, queremos ressaltar que foi um grande candidato, combateu o bom combate, mostrou a força do Partido Liberal e a grandeza de suas qualidades, fecha aspas, essa nota do PL, que saiu agora pouco aqui pra gente do presidente aí, Valdemar Costa Neto. Ana, quero te ouvir aí, porque o presidente agora reeleito, Rodrigo Pacheco, acabou de falar no plenário do Senado, né? Paulo, ele acabou de falar, eu estava exatamente aqui acompanhando e anotando algumas coisas, mas como o Silvio disse, teve muito pachequês ali, muita platitude, aquele discurso todo que a gente sabe que não é para absolutamente ninguém, mas ele falou 2 frases assim, bem interessantes. Uma é que a polarização tóxica precisa ser erradicada. E depois, antes disso, ele disse que ali, como presidente do Senado, ele vai respeitar as leis do nosso ordenamento jurídico. E é isso que agora a gente vai ter que cobrar, porque a Constituição nós sabemos muito bem que não vem sendo respeitada. Esse tal de ordenamento jurídico nós sabemos que já não existe há muito tempo. Fabiana pode até colocar em maiores detalhes, né, esse desordenamento jurídico que o Brasil vem sendo submetido, né, parte dele vem do Supremo Tribunal Federal, que deveria apenas salvaguardar a nossa Constituição, as nossas leis, e o Senado agora, com Rodrigo Pacheco, vai continuar de joelhos a esse desordenamento jurídico. E rapidamente, Paula, para finalizar o meu comentário, antes da votação para presidente do Senado, o senador Girão discursou, ele até retirou a sua candidatura, declarou voto no Rogério Marinho, depois o Rodrigo Pacheco discursou, o Rogério Marinho também,
Mas no discurso do Rodrigo Pacheco, interessante que ele disse sobre o papel do Senado nas reformas, praticamente dizendo, nossa, olha, eu conduzi esse Senado de uma maneira absolutamente incrível nos últimos 2 anos, vejam tudo o que nós conquistamos. E aí ele toca no ponto das vacinas. E o que ele fala no discurso dele contradiz exatamente a própria CPI da Covid, porque ele fala, foi aqui neste plenário, foi aqui no Senado que nasceu a autorização para as vacinas do Brasil, autorização que foi permitida por uma lei passada no Senado em março de 2021, sendo que a CPI da Covid, aquele circo comandado por Omar Aziz, Randolfo Rodrigues e Renan Calheiros, acusava o presidente Bolsonaro de ser leniente com a compra das vacinas em 2020. Ora, como o presidente Bolsonaro compraria vacinas em 2020, se hoje o próprio Rodrigo Pacheco confirmou que a lei foi passada em março de 2021 e que não seria possível o presidente da República autorizar qualquer compra de qualquer vacina em 2020 sem a anuência do Senado. Curioso que hoje o Rodrigo Pacheco tocou nesse assunto, nesse ponto de como a compra foi possível por causa do Senado, mas isso nunca foi tocado de maneira honesta lá naquela CPI. Agora, 19h05, e a gente segue aqui com a cobertura da eleição do Congresso Nacional, porque hoje foi aberto o ano legislativo com a posse dos deputados federais e senadores eleitos em outubro. Veja a reportagem de Thaisa Medeiros. A renovação das bancadas da Câmara e do Senado foi marcada pela tradicional solenidade de posse. Na Câmara dos Deputados, os 513 parlamentares eleitos em outubro, sendo que 202 assumiram o primeiro mandato, foram chamados individualmente para prestar o juramento de defesa da Constituição. O deputado Átila Lins, do PSD do Amazonas, é quem está chamando nominalmente os deputados agora do estado da Paraíba. Logo no início da cerimônia, o prefeito de Barra de São Miguel, Benedito de Lira, pai de Arthur Lira, precisou de atendimento médico depois de desmaiar no plenário. Lira se emocionou ao retomar a sessão. Na casa, alguns parlamentares protestaram durante a solenidade com adesivos escritos "Fora Lula" e "Fora Ladrão". Um dos deputados que participou do movimento foi Nicolás Ferreira, o mais votado do país. Uma vontade, uma coragem e principalmente representar as pessoas que acreditaram em mim. Vou manter a minha essência combativa e vamos para cima. A nossa bandeira aqui são várias, mas basicamente a mais importante é Deus, pátria, família e liberdade. Não pode colocar isso como um mero rótulo. Eu vivo Deus, eu vivo a família e também vivo a liberdade. Construímos um consenso em torno da candidatura do Arthur Lira. No Senado temos 2 candidaturas importantes. Eu acho que essa solução vai encontrar uma ressonância no Brasil. O Rogério tem compromisso com essa agenda nossa, né? Enquanto que o Pacheco ficou ali num jogo ali de segurar, inclusive, as nossas pautas. Os novos senadores também tomaram posse nesta quarta-feira. Entre eleitos e reeleitos, o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi o que mais elegeu senadores. Mas quem terá a maior bancada na casa é o PSD. Fabi, então hoje tivemos aí a posse de deputados federais e senadores em Brasília. Questão que fica, como é que vai ser então a relação do presidente Lula com essa nova formação aí do Congresso? Olha, até para ligar uma coisa na outra, o Pacheco, quando ele apresentou a candidatura, como a Ana estava falando, ele disse sobre comissões, né? Então, a gente vê que o governo Lula está propondo várias comissões com envolvimento, por exemplo, para propor medida provisória, porque na cabeça, no cálculo do próprio PT, eles deveriam ter feito o cálculo que não seria aprovadas as medidas provisórias, mas agora, depois desse resultado no Senado, não sei nem se eles vão manter. Mas o Pacheco chegou a mencionar essas comissões. Então, para tratar, né, para que não faça aquela coisa forçada de medida provisória, para depois o Senado ter que derrubar, mas porque a MP já acaba valendo. Eu vejo com muita dificuldade o cenário político realmente se movimentar de uma outra forma, abrindo espaço para o que realmente importa ao Brasil, mesmo tendo esse pessoal bom aí que chegou na Câmara. A gente sabe que tem a ingerência muito grande de caciques partidários,
que eles acabam fazendo esses conchavos. E o que a gente assistiu hoje, tanto na definição da própria Câmara, né, da presidência e da presidência do Senado, não é nada mais do que a realidade jogada na nossa cara de que os conchavos na política brasileira valem muito mais do que popularidade, etc. Uma coisa muito preocupante, mas muito preocupante mesmo, que o Pacheco falou e que eu não sei se a Câmara vai conseguir, vai segurar isso, são os projetos de lei, tem alguns que trata aí da censura, agora assim, né, tentando legalizar a censura no Brasil através de leis, né? Então, o Pacheco também chegou a dizer sobre isso, sobre as liberdades, né, de dizer coisas em redes sociais. Ele foi muito claro, dizendo que se pregava desinformação. E a gente sabe que eles mesmos, como a Ana até disse, né, exemplificou aí muito bem, falando sobre lei e período, ele acabou produzindo uma desinformação, e não é corrigido, não punido e não tolhido como as pessoas comuns. Então, isso me preocupa, é a grande bandeira que a gente tem que se unir por isso, é a liberdade, é sobre liberdade e manutenção das leis que existem no Brasil, e não essa sandice que a gente está assistindo. E Silvio, hoje na posse a gente acompanhou até protesto aí contra o presidente Lula, né? Pois é, Paula, é um grupo grande de deputados. A gente acompanhou aqui a entrevista do deputado Nicolas Ferreira, o mais votado, 1,5 milhão de votos em Minas Gerais. Ao lado dele estava Gustavo Gayer, um importante influenciador também, antes de chegar à Câmara dos Deputados, influenciador nas redes sociais, e outros nomes também bem conhecidos. Eu queria relembrar o número da bancada do PL que atinge, né, 3 dígitos, são 100 deputados, 99, mas chega a 100, porque tem algumas trocas. Hoje, aliás, muitas trocas. Muitos ministros já empossados deixaram o cargo por um dia para votar, por exemplo, no Senado. O caso do filho do senador Renan Calheiros, o caso também aconteceu com o ministro da Agricultura. Então, eles deixaram os postos para votar na Câmara e no Senado e vão retomar. Então, há um certo giro, um certo rodízio nessas cadeiras. Mas o PL faz uma bancada importante, uma bancada que só se assemelha à do PFL em 1998, quando fez 105 deputados. Naquele ano, o PSDB, que era o partido do então presidente Fernando Henrique Cardoso, fez 99, ou seja, a chapa já chegou à Câmara dos Deputados com 200 parlamentares. Então, assim, eu quero chamar a atenção para o papel do PL. E por quê? O PL, o PP, o Republicanos, estes partidos que elegeram nomes com perfil mais conservador, de centro-direita, que têm uma agenda muito clara e tiveram votações expressivas para chegar à Câmara dos Deputados, precisam marcar posição. Precisam bater o pé e não ceder a acordos feitos, aliás, pelo próprio Arthur Lira, para conseguir o que ele vai conseguir daqui a pouco, que são 490 ou algo assim de votos, e ceder, por exemplo, a CCJ para o PT. Neste momento, está em negociação a entrega da CCJ, a mais importante comissão, a porta de entrada de qualquer projeto em tramitação na casa, tem que ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, ao PT. O nome já também foi anunciado, Rui Falcão. Ontem nós mostramos aqui uma foto de Jurassic Park, em que aparecia José Dirceu, Aline Chinaglia, Paulo Teixeira, Maria do Rosário e Rui Falcão. Pois bem, entendi por que o Rui Falcão estava lá, eleito com poucos votos aqui em São Paulo, e vai assumir a CCJ. Ou seja, o PT já negociando pesado. Outras comissões, finanças, né? Comissão de Assuntos Econômicos. É importante também olhar o que vai acontecer na Comissão de Segurança Pública, Comissão de Educação. Vamos prestar atenção para que isso não seja entregue ao PT e à sua frente de siglas, que tem 125 deputados. Ou seja, a minoria não pode prevalecer. A Câmara não pode ficar de joelhos para o Executivo, como o Senado já deu sinais de que ficará. Agora, 19h13, o Supremo Tribunal Federal realizou na manhã de hoje a sessão de abertura do ano judiciário de 2023. Nós mostramos parte do discurso da presidente do tribunal, Rosa Weber, no começo do programa. Vamos acompanhar um outro trecho em que a ministra prometeu responsabilizar os culpados pelos atos de 8 de janeiro. E se alguma dúvida ou dificuldade de compreensão acaso esteja a pairar neste momento sobre o sentido do que estou a dizer, assevero, em nome do Supremo Tribunal Federal, que uma vez erguida da justiça a clava forte
sobre a violência cometida em 8 de janeiro, os que a conceberam, os que a praticaram, os que a insuflaram e os que as financiaram serão responsabilizados com o rigor da lei. Só assim se estará a reafirmar a ordem constitucional, sempre com observância ao devido processo legal, resguardadas a todos os envolvidos as garantias do contraditório e da ampla defesa, como exige e prevê o processo penal de índole democrática. Ana, nós acompanhamos aí um trecho do discurso da ministra Rosa Weber, que abriu aí os trabalhos do Poder Judiciário nesse ano de 2022. Bom, vamos lá. A ministra fala da garantia ao direito amplo, né, ao amplo direito de defesa e ao contraditório. Ela fala da observância do devido processo legal, mas, olha, não é o que nós estamos vendo. E aqui, com todo respeito à ministra, nós estamos ansiosos, o Brasil está ansioso pelo respeito exatamente ao devido processo legal que não vem acontecendo, né? Tudo que foi relacionado ao 8 de janeiro em relação a vandalismo, crime contra o patrimônio público, privado, tudo isso nós também queremos que esses criminosos, que esses vândalos, que eles paguem o que eles fizeram. Por isso, nós, ministra, defendemos, por exemplo, uma CPI do 8 de janeiro, porque aqui nós condenamos qualquer ato de vandalismo ou violência, seja da direita, da esquerda, do centro, dos black blocs, do MST, por exemplo. Então, nós apoiamos, por exemplo, a CPI do 8 de janeiro, que o Randolfo Rodrigues já não quer mais, que o Zeca Dirceu também não quer. Por quê? Não, nós queremos respostas para o 8 de janeiro. E a ministra também, ela fala de uma maneira como se o 8 de janeiro, de novo, vou fazer uma analogia aos Estados Unidos, com o 6 de janeiro. O 6 de janeiro rende até hoje aqui comissões, investigações, parlamentares sendo perseguidos. O 6 de janeiro nos Estados Unidos é uma fonte inesgotável de ações e movimentações políticas, seja na imprensa, seja no Senado, seja na Câmara, que é o House of Representatives aqui. Então, como a ministra discursou hoje, e repito, nós também queremos punições severas àqueles vândalos e criminosos do 8 de janeiro, mas como a ministra coloca, parece que mais muito parecido com o que os americanos estão fazendo aqui, uma fonte inesgotável de possíveis perseguições políticas. E é uma preocupação muito grande, porque, como a ministra disse, que devemos resguardar o direito ao contraditório, nós não temos visto isso. O que está acontecendo, por exemplo, com os presos do 8 de janeiro? Alguém tem alguma notícia deles? Nós não conseguimos sequer acesso, os advogados não conseguem acesso a muitas coisas, há jornalistas, há cidadãos dentro de processos ilegais, como o inquérito do fim do mundo, que até hoje não conseguiram acesso aos autos, eles não sabem de muitos detalhes do que os seus clientes estão sendo acusados. Então, ministra, com todo respeito, falar sobre a observância ao devido processo legal é muito legal, é muito bacana, é muito bonito, mas isso precisa sair do plenário do STF, do papel, e cair na realidade brasileira, que é o que de fato está na nossa Constituição. Fabi Barroso, já que estamos falando aí de Poder Judiciário, quero te ouvir aí em relação à declaração, ao discurso da ministra Rosa Weber, que enfatizou muito aí os atos de 8 de janeiro, e como bem lembrou Ana Paula Henkel, qual a situação desses manifestantes presos, né?
Bom, essas declarações simboliza a dificuldade que nós estamos tendo de compreensão, vou colocar assim para ser amena, né, em relação aos ministros, mas eles não estão compreendendo o que está de fato acontecendo no Brasil. Quando ela fala sobre esse discurso, por exemplo, devido ao processo legal, eu gostaria de receber essa resposta verdadeira por parte dos ministros, dizendo aonde está o devido processo legal quando você tem o mesmo ministro, né, isso já é manjado por nós, o mesmo ministro como vítima, acusador e também juiz, né, nada de imparcial. Quando já temos também as declarações que mostram as condutas dos mais altos aí, juízes da Suprema Corte, já dizendo como que vão votar, e seus posicionamentos políticos, que nem deveriam ter, né? A justiça deveria ser cega e a balança deveria ser equilibrada, é isso que diz a história. Então, assim, quando ela faz essas declarações, falando só sobre o problema do 8 de janeiro, que também falando sobre a possibilidade de punir, as pessoas já estão sendo punidas, inclusive os inocentes. E aí a gente chega, então, na parte de como estão essas pessoas que estão detidas, né? Foi denunciado pela PGR, primeiro momento 249, depois acho 479, depois 200 e alguma coisa. Bom, chega a quase 1.000 pessoas que estão detidas de fato, fora o pessoal que está com tornozeleira eletrônica, sem individualização de conduta, sem acesso livre aos advogados, porque os advogados estão tendo que marcar e depois de 10, 15 dias encontrarem com seus assistidos para entregar um kit de higiene, que seria obrigação do Estado. Então fica a pergunta, né? Cadê o direito desse pessoal? Só porque esse pessoal participou ou não, porque as condutas não foram individualizadas. Então tudo que eu aprendi no direito, e não são poucos anos não, viu, ministra? Também com devido respeito, eu perguntaria à senhora aonde está o direito das mulheres que estão detidas na colmeia com superlotação e sem comprovação do que realmente cada uma fez, sem audiência de custódia devida e sendo as decisões que só mudam o nome e o CPF, mas a mesma decisão para todos. Com toda certeza, todos não cometeram os mesmos atos. Então, eu tenho vergonha hoje do judiciário, infelizmente, e acho que estão muito a desejar e não representam os valores que o Brasil sempre trouxe em suas tradições como legalistas que somos. Nós combatemos, sim, o bom combate com as leis, espero que elas retomem. Muito bem. Augusto Nunes, a ministra Rosa Weber prometeu aí responsabilizar os culpados pelos atos de 8 de janeiro em Brasília. Perfeito. Devem ser responsabilizados os culpados e libertados imediatamente os inocentes, os que não se envolveram nisso. É o que precisa ser feito com urgência. Nós sabemos que não houve quase 1.000 pessoas envolvidas em depredações, em ataques às sedes dos 3 poderes, porque senão o estrago teria sido muito maior. Então tem gente ali presa que realmente não sabe o que é que está fazendo lá. Né? Houve uma precipitação evidente por parte das autoridades e levaram todos para depois averiguar a culpa. Não é assim. Todos são inocentes até prova em contrário. O ônus da prova cabe ao acusador, não pode ir prendendo sem mais nem menos. O judiciário, infelizmente, tem validado esse tipo de comportamento. Eu espero, sinceramente, que o discurso da ministra Rosa Weber seja uma plataforma, um programa de ação para a gestão, ela como presidente da Corte, porque o judiciário precisa liderar esse trabalho que consiste em acabar com a polarização e em acabar com os excessos. O devido processo legal não está sendo obedecido por ministros. Essa regra, as regras do devido processo legal. O direito à ampla defesa tem sido suprimido por ministros do Supremo. A falta de harmonia entre poderes é consequência do comportamento de integrantes do Supremo Tribunal Federal. Então, é claro que figuram entre os responsáveis a imprensa,
o Ministério Público tem se comportado de maneira lastimável, né, tentando tomar a dianteira aí do Judiciário na produção de injustiças. Ministério Público, procuradores, isso aí mostra que o Judiciário não age sozinho, né? Os ministros não agem sozinhos, mas começaram esse processo de deformação e são os principais responsáveis pela perpetuação deles. É preciso encerrar os inquéritos em curso, todos. É preciso permitir que os advogados tenham acesso aos autos, né, aos mistérios que estão ali guardados, escondidos nesses processos. É preciso acabar com as prisões provisórias intermináveis. É preciso parar com isso. Então, tomara que seja um plano de ação da Rosa Weber esse discurso com que ela abriu o ano judiciário. O Poder Judiciário é o principal responsável, para dizer o mínimo, pelos problemas que ela própria abordou. Nós temos um recado rápido do nosso parceiro. Fique com a gente. Agora eu quero falar com você sobre uma situação que afeta milhares de pessoas todos os dias e você que está assistindo pode ser uma delas. É a queda de cabelo. Segundo a Sociedade Brasileira do Cabelo, 42 milhões de brasileiros sofrem com esse problema hoje em dia. E isso pode desencadear até mesmo a calvície. Exatamente, Silvio, mas existe uma saída para isso. A solução é adotar um tratamento eficiente com o tônico capilar Maxi Hair Pro. Maxi Hair Pro é um dermocosmético desenvolvido com nanotecnologia e biotecnologia, que ativa a matriz folicular profunda, fazendo o cabelo ter um crescimento mais rápido e mais saudável. Olha só esse caso, Silvio. Maxi Hair Pro funciona mesmo, minha gente. É por isso que eu convido você a ligar no 0800 300 8800 e tirar todas as suas dúvidas agora mesmo. Lívia, esse antes e depois é realmente impressionante. Vale lembrar que além de combater a queda de cabelo, que pode acontecer por causa da genética ou problemas hormonais, esse tônico capilar da BR Vita melhora o crescimento de barbas e de sobrancelhas falhas e finas. É isso mesmo, Silvio. Maxi Hair Pro é verdadeiramente eficiente por conta da sua composição exclusiva que une nanoxenol, biotina, extrato de jaborandi e L-carnitina. Juntos, esses elementos ativam o crescimento de fios fortes e resistentes, sejam em homens ou mulheres. Ligue 0800 300 8800 e veja o seu cabelo crescer 5 vezes mais rápido. Basta aplicar o tônico 2 vezes ao dia durante 30 dias para ver o resultado. E atenção, quem ligar agora ganha 50% de desconto e um brinde especial. Ligue 0800 300 8800. Calvície e queda de cabelo tem solução. Maxi Hair Pro. Está voltando. Voltamos agora às 19h27. Eu vou pedir para a produção chamar o resultado da nossa enquete do dia. Vamos lá? Então, o resultado. Pergunta foi qual desses projetos deve ser prioridade número 1 para aprovação no Congresso. Em primeiro lugar, ficou então o fim do mandato vitalício para ministros do STF, com 60% dos votos, com 31,4%. O início do cumprimento da pena de prisão depois da condenação em segunda instância, então com 31,4%. Em terceiro lugar, com 8,6%, reforma tributária. Olha, eu gostaria... Silvio, você imaginava esse resultado aí da nossa enquete do dia? Olha, até que sim, viu, Paulo? Agora espero que algum desses projetos de fato avance. Vamos aguardar o resultado da Câmara, deve sair daqui a pouco. Tendência, mais uma vez, reafirmo, Arthur Lira obter a maior votação da história numa eleição para presidente da Câmara, algo como 490 votos. Ele vai superar o Marcel Van Hatten, que está lá para marcar uma posição de independência, é o melhor candidato, mas terá pouquíssimos votos. E o Chico Alencar, que representa o PSOL, a fim de tentar dizer que o PSOL é mais à esquerda do que o próprio governo Lula. Vamos lá, também deve ter 10 votos, não mais. Espera que a resistência parta da Câmara dos Deputados, Paulo.
E assim termina aqui mais uma edição do programa Oeste Sem Filtro. Muito obrigada pela sua companhia. Começo me despedindo, dando boa noite à nossa querida Fabi Barroso. Obrigada mais uma vez por participar aqui do nosso programa, Fabi. Eu que agradeço, é sempre uma honra. Muito obrigada, Ana, pela habitual gentileza, a Silvio, querido mestre Augusto Nunes, e a você, Paula. Excelente noite, final de noite para todos nós, e que Deus nos ajude. Obrigada, pessoal. Amém. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Acompanhamos aqui ao vivo hoje a votação no Senado, né? Um banho de água fria, mas enfim, a gente segue alerta. Paula, olha, um rápido último comentário. É um banho de água fria? Sim, claro que é. Esperávamos pelo menos uma renovação no Senado para a nossa Constituição respirar um pouquinho, né? Para a autonomia e independência dos poderes respirar um pouquinho. Não aconteceu. Eu acho que a gente tem que colocar tudo num contexto, como nós falamos, né, do copo aí meio cheio, meio vazio. É claro que ninguém vai entrar numa seara de um romantismo bobo. Não, tá tudo bem, vamos continuar, ser oposição firme. Claro que não, tudo vai ser muito mais difícil, muito mais difícil. Mas eu acho que a gente tem que sair dos extremos. O extremo de que não, a oposição vai lutar, o extremo romântico, assim como o extremo catastrófico, acabou o Brasil. Se colocarmos num contexto histórico, Paula, os últimos 4 anos, o que nós conquistamos nos últimos 4 anos num contexto histórico, não é nada. E nós conquistamos muita coisa. A eleição do presidente Bolsonaro foi uma baita pedra no sapato do establishment, do sistema. E em 4 anos nós conseguimos muita coisa aos trancos e barrancos. A própria eleição do presidente Bolsonaro foi aí, né, um susto no sistema, no consórcio, e nós vamos seguir. Difícil, vai ser difícil? Vai. Mas agora nós temos uma independência intelectual que não tem mais como desver, né, para usar uma expressão das redes sociais. A gente vai seguir fazendo o trabalho difícil, mas a gente vai seguir fazendo o nosso trabalho e aqui sem filtro. Fabiana, querida, muito obrigada pela sua beleza, competência. Paula, nossa âncora, um beijo. Craque Silvio Navarro, mestre Augusto Nunes, um beijo para vocês e a toda a nossa audiência. Boa noite. E até amanhã. Silvio Navarro, obrigada aí pela companhia no estúdio. Uma boa noite. A gente segue aí ao longo da semana com os desdobramentos dessa eleição do Congresso. Sem dúvida, Paula. Boa noite para você, mestre Augusto Nunes, craque Ana Paula Henkel, Fabi Barroso hoje nos honrou aí com a sua companhia, e uma ótima noite para você que faz esse programa conosco. Quero deixar um recado pela última vez para você apoiar a Oeste, o nosso jornalismo independente. Assine a Oeste, tem um QR Code aí no cantinho da tela, você aponta o celular, o passo a passo é muito simples, porque se você der uma passeada agora em qualquer um dos sites daqueles que se intitulavam consórcio parece que acabou, não acabou, mas eles estão dizendo o quê? Derrota do bolsonarismo, Lula coloca o Senado no seu devido lugar, afasta a zebra do bolsonarismo. Ou seja, se você quiser saber o que está acontecendo no governo Lula, o governo que tem 30 dias, vai para o segundo mês, assine a Oeste. Nós vamos acompanhar o governo Lula. A concorrência segue acompanhando um governo que terminou no dia 31 de dezembro do ano passado. Augusto Nunes, muito boa noite. Boa noite, meus queridos parceiros, Paula, Silvio, Ana, Fabi. Estou encurtando aí os cumprimentos porque eu queria sublinhar o importante recado da Ana Paula. Renunciar à luta é deserção, tá? E é rendição. Quem faz isso capitula. Eu já passei boa parte da minha vida deglutindo aí derrotas, né? Fatos, o que eu noticiei já o que eu já noticiei de fatos, em matéria de fatos ruins, é uma grandeza, Silvio também, né? A gente é duro, depois de uma disputa eleitoral, a presidente Dilma Rousseff foi reeleita. Nós demos essa notícia juntos. E, no entanto, a vida não termina e quem recua vai ajudar a situação a piorar.
Sempre o que está ruim pode e costuma piorar. Então é o seguinte, os que votaram contra o Rodrigo Pacheco, que continuem a brigar para que o Senado recupere as suas atribuições e as exerça. Os que se conformaram com a reeleição do Lira, que sabe governar para o baixo clero, atende aos interesses dos que o ajudam a se manter no poder, esses, os que votaram, os que não se conformam com isso, que tratem de preparar já a próxima candidatura da oposição, que as coisas são... as coisas vão mudando e a próxima eleição é daqui a 2 anos. Isso aí é um tempo histórico não é nada, né? Medido em 2 anos, o que significa isso? É difícil para a nossa vida. Tá? E por isso mesmo não podemos permitir que as coisas piorem. Tem que haver uma opção para o Lira, porque ele disputou com o Baleia Rossi, né, e foi o sucessor do Rodrigo Maia. Perfeito. As coisas são assim. Então, já existem deputados que merecem esse cargo. Os próprios deputados que disputaram hoje. O deputado Van Hatten, por exemplo, sim, é que prepare a próxima candidatura. Porque nós temos... os que nos acompanham aqui, é o que faz o pessoal da Revista Oeste, é o seguinte, nós temos 2 opções, resistir ou resistir. Não existe uma terceira. Boa noite a quem nos acompanhou até agora. Augusto Nunes, eu tive a honra de fazer a cobertura das últimas eleições ao seu lado, então eu sei bem do que você está falando. É difícil. Diga lá, Silvio. Break News, o Arthur Lira acaba de ser reeleito, portanto, presidente da Câmara dos Deputados, com 464 votos. Mais uma má notícia que o Silvio é obrigado a dar, é isso aí. Quantos votos, Silvio? 464 votos. Neste momento acontece a reeleição do Arthur Lira. Mais uma notícia que... Entre um total... de 513. Exatamente. 464, 464 votos. A gente esticou e conseguimos pegar no finalzinho aqui. Portanto, está aí o resultado, 464 votos, Arthur Lira reeleito presidente da Câmara, uma reeleição esperadíssima, um bloco de 20 parlamentares, eles queriam 490. Então vamos recontar aqui, aparentemente, olha só, o Marcel Van Hatten teve 19 votos e o Chico Alencar 21 votos. Ou seja, o Chico Alencar teve mais votos do que a bancada do PSOL. Portanto, provavelmente até na própria bancada do PT, na esquerda, à frente tem PCdoB e PV, pode ter tido alguém que não quis votar no Lira, ou seja, furou o acordo, Augusto, e 19 votos para o Van Hatten. Ou seja, o Marcel Van Hatten foi muito além da minúscula bancada do Partido Novo. E seguramente é um grande nome, tem aí uma carreira política brilhante pela frente do deputado Marcel Van Hatten. Augusto, foi que a gente deu mais uma notícia triste. Augusto, a gente segue. Claro. A vida segue. É isso aí, pessoal. Lembre-se de fazer a inscrição no nosso canal do Rumble e deixar o seu comentário aqui, o seu like. E se você gosta do nosso conteúdo, não esqueça de assinar a Revista Oeste. Toda semana, uma nova edição é publicada no nosso site. Lembrando que a gente não aceita publicidade estatal. É o valor da sua assinatura que financia os projetos da Oeste. Logo mais, às 8h30 da noite, acompanhe aqui no canal o Oestcast, com Dagomir Marquesi. O convidado de hoje é o cientista político e professor de Relações Internacionais, Marcelo Suano. Uma boa noite e até amanhã.